Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E hoje a gente vai falar a respeito de pesquisa. Eu estou aqui com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Priscila Moraes, e vai trazer detalhes para nós a respeito de uma pesquisa feita com frangos de corte para analisar um tratamento alternativo contra a coccidiose. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, Letícia, tudo bom? Uma boa tarde para vocês. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho para você e os telespectadores do Notícias Agrícolas. Eu vou tentar, de uma forma mais simples, falar a respeito do meu trabalho, que ele realmente foi um trabalho muito complexo. Ele foi executado ao longo do meu doutorado. Então, foi uma pesquisa bem longa e ele foi uma parceria entre a parte pública, né, instituições públicas, que seria a universidade, e a indústria, né, a parte privada. Então, esse tipo de parceria, ele é muito importante para fazer melhorias dentro da produção animal. Então, eu vou tentar trazer aqui um pouquinho de uma forma mais simples para que a gente possa entender a amplitude desse projeto e a importância para a produção animal. Professora, só para a gente começar a ter uma base, então, o que é a coccidiose, como que ela afeta, né, a produção de frangos de corte? A coccidiose, ela é uma doença conhecida mundialmente e ela causa um grande prejuízo para a produção de frangos de corte. Ela é causada por um parasita chamado Eimeria, tá? Então, o que acontece? A alta mortalidade em função da Eimeria, ela não é comum dentro da produção animal, mas ela causa um prejuízo muito grande porque ela é silenciosa. A gente costuma dizer que os sintomas da coccidiose, ele é a pontinha do iceberg, porque tem muita coisa acontecendo dentro do sistema, dentro do metabolismo do animal. Porque esse parasita, ele vai entrar dentro da célula, ele vai infectar, vai entrar dentro da célula, vai se reproduzir, vai infectar outras células. E nesse processo de infecção e reinfecção, quando ele entra dentro da célula, ele acaba destruindo as células que fazem a absorção de nutrientes. Então, o animal ele vai estar deixando de absorver os nutrientes que seriam utilizados para o seu ganho de peso. Além disso, toda essa mudança, né, essa reinfecção de célula, ela vai causando uma mudança no ambiente intestinal. E essa mudança no ambiente proporciona uma mudança na microbiota intestinal, que a gente chama de disbiose. Então, vai aumentar as bactérias patogênicas. Dentre elas, a parceria, como a gente diz, né, entre Eimeria e a bactéria, seria a bactéria Clostridium perfringens, que é aquela dupla mais temida da produção de aves, de frangos de corte. Por quê? Como eu disse, a Eimeria, ela não causa uma grande mortalidade, ela causa apenas o desempenho, né, uma queda no desempenho. Já o Clostridium perfringens, ele causa uma doença chamada enterite necrótica, porque essa bactéria, ela é comum, ela vive lá no seco do animal, no entanto, com um ambiente propício, ele sai do intestino grosso, vem para o intestino delgado e começa a produzir uma toxina chamada, começa a produzir toxina. E essa toxina acaba causando poros, pontos de necrose no intestino dos animais e acaba causando hemorragia e a chamada enterite necrótica. E aí o animal acaba vindo a óbito. Então quando você tem uma infecção por Eimeria, você tem essa dupla atuando, que é a Eimeria, que vai causar a queda de desempenho, mais o Clostridium perfringens, que é a bactéria que causa a grande mortalidade na avicultura. Então, por isso que ela é tão temida assim e causa prejuízo para a avicultura mundial. E aí, esse estudo do qual a gente vai falar hoje, né, que foi feita aí uma parceria entre universidades e iniciativa privada, ele estudou o desempenho, né, a comparação de dois tipos de tratamento contra a coccidiose, né, tanto com um medicamento, né, um fármaco que é um antibiótico mais comum utilizado a campo e um blend de óleos funcionais. Explica um pouquinho mais para a gente, professora, como que foi o desenrolar dessa pesquisa, né, como que foi feito esse estudo?
Uhum. Então, como eu falei anteriormente, esse estudo ele foi feito na URGS, né? Foi durante o meu doutorado, e nós fizemos 6 tratamentos ao total. Por que 6? Porque nós tínhamos 2 salas iguais, onde uma sala foi infectada e a outra não. O objetivo era só porque a gente precisa comparar, né? Os animais, o que seria naquele lote? Um lote infectado e o que seria o lote não infectado. Então, a gente fez os mesmos 3 tratamentos na sala não infectada e os mesmos 3 na sala infectada. O que são esses 3 tratamentos com aditivos? Sem a utilização de nenhum tipo de aditivo, que a gente diz que é o tratamento controle. Nós tínhamos também o tratamento com a monenzina, que é o antibiótico ionóforo, utilizado já a campo para fazer, utilizado a campo contra a coccidiose, né, o anticoccidiano, e nós testamos o blend de óleos funcionais, que é um óleo, são óleos funcionais à base de líquido da casca de castanha de caju e óleo de mamona, é o blend, né, a mistura desses 2 óleos. Então, nós analisamos as aves durante 42 dias. No 14º dia, nós infectamos as aves, metade, né, uma sala apenas, nós infectamos com uma mistura de eméria máxima, eméria cervulina e eméria tenella. Então, infectamos essas aves e continuamos analisando o desempenho, ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar, e também analisamos o sistema imune desses animais e a microbiota. Então, o sistema imune, nós avaliamos 7 dias após o desafio e também 14 dias após o desafio da coccidiose. E analisamos a microbiota também. E aí, qual foi o resultado encontrado, né? O que a gente pode, como que a gente pode explicar, né? Qual que foi a conclusão desse estudo, dessa comparação entre os resultados do uso do antibiótico convencional e desse blend de óleos funcionais? Uhum. Então, de uma maneira sucinta, a gente pode dizer que o antibiótico, tanto o ionóforo quanto o blend de óleos funcionais, eles tiveram o mesmo desempenho final. Os dois tiveram um melhor desempenho quando desafiado, quando comparado com o controle negativo. Isso, para quem estuda alternativos antimicrobianos, é uma excelente resposta, porque é isso que você quer quando você estuda o substituto, né? Você quer que o substituto tenha uma resposta igual ou melhor. Então, nós tivemos esse resultado igual da monenzina e dos óleos funcionais, que foi melhor do que o controle negativo, que teve o pior desempenho. É claro, Letícia, que eles agem de maneira diferente, eles não agem de maneira igual. Por quê? A monenzina, ela é o ionóforo que ela vai causar a mortalidade do parasita. Né? Ela vai lá, vai matar o parasita, ela é um antibiótico, então ela é um antimicrobiano. Então, junto com isso, ela acaba diminuindo a diversidade da microbiota, que foi isso que a gente encontrou nos nossos estudos. E aí, quando a gente compara com o blend, com os óleos funcionais, a gente percebe que o blend, ele modulou a resposta imune, ou seja, ele direcionou o sistema imune do animal para que ele tivesse uma resposta contra o parasita. Então, enquanto um agiu matando o parasita, o outro ele agiu estimulando o sistema imune do animal para que o próprio organismo acabasse tendo uma resposta imune contra o parasita e ali o matasse, né? Quando a gente compara também, nós vimos que em relação à microbiota, esse blend de óleos funcionais, ele acabou melhorando a diversidade da microbiota intestinal e também mantendo essa biodiversidade da microbiota estável, não diferindo daquele tratamento que não foi infectado, que não houve a contaminação por eméria. Então, é isso que a gente espera de um produto, né? Quando a gente retira os antibióticos da produção animal, o que a gente espera é melhorar a saúde intestinal dos animais, proporcionando uma modulação da microbiota, ou seja, que a população esteja em equilíbrio, e isso vai fazer com que tenha um sistema imune mais equilibrado, né? Um sistema imune mantença. Não significa que o sistema imune ele não vai estar apto para agir. Pelo contrário, ele vai estar ali, ele vai estar pronto para agir quando necessário, e foi o que os nossos resultados encontraram.
Ou seja, naqueles 7 dias após o desafio, o sistema imune dos animais estava lá em cima, estava atuando contra o parasita. E o da monenzina não, né? Porque a monenzina ela age matando o parasita. Certo. Então, resumidamente, né, esse blend de óleos, ele faz com que o próprio corpo, né, o próprio organismo do animal combata esse parasita, enquanto a monenzina, vamos dizer assim, ela age por si só, então o organismo do animal não precisa trabalhar. É isso. Isso. Tá correto, assim, pensar resumidamente é assim. Pode pensar E, assim. professora, qual que foi a demanda que motivou essa pesquisa, né? A senhora comentou a respeito da retirada, né, ou pelo menos da diminuição do uso de antibióticos, né? No caso, a gente está aqui falando de avicultura de corte. A gente sabe que o Brasil exporta bastante carne de frango, que o mercado externo é bastante exigente, né, no que diz respeito ao tratamento, às boas práticas. O que motivou, né, essa pesquisa para fazer essa comparação entre esses dois tratamentos? Uhum. A gente pode separar a motivação em 3 partes, para ficar mais claro, né? Primeiro é a própria eiméria, né, o próprio parasita, que já é uma doença mundialmente conhecida, que causa grandes perdas econômicas. Então, a gente sempre tem que tentar buscar mecanismos para diminuir o impacto dessa doença. O segundo motivo é porque a monenzina, que é um dos ionóforos antibióticos utilizado na avicultura, que atua a campo, né, que é utilizado a campo que é o anticoccidiano, que vai diminuir o problema da coccidiose. Já tem cepas que são resistentes a essa monenzina, né? Cepas de eméria que são resistentes à monenzina. Então a gente já acende uma luzinha. Opa, o parasita é resistente a essa molécula que é a que mais se utiliza no campo, né? Uma das que mais se utiliza no campo. Então a gente tem que fazer alguma coisa, achar um substituto. Além disso, a monenzina é um antibiótico. Então a gente precisa, já que a gente tem trabalhado com aditivos para diminuir a utilização de antibióticos, então isso nos motivou a buscar um produto que pudesse ser utilizado como um substituto à monenzina. Então, dentre as pesquisas, nós vimos que o líquido da casca de castanha de caju, que é composto de cardanol, ácido anacárdico, ele tem ação de melhorar o desempenho dos animais. E aí a gente achou, em algumas pesquisas passadas, esse produto que melhorava o desempenho dos animais, tanto a campo quanto em outras pesquisas, com outros pesquisadores, né, que viram que o produto melhorava o desempenho dos animais por, teoricamente, ser um antimicrobiano e um anti-inflamatório. Então, foi aí que o nosso grupo de pesquisa resolveu realmente testar esse produto, que é da empresa Oligobase, para ver se realmente ele era um antimicrobiano e um anti-inflamatório. E com a nossa pesquisa, a gente conseguiu comprovar que sim, ele modula a microbiota intestinal e ele também age como um imunomodulador do sistema imune. Tá? Então, essa foi a nossa maior motivação, né? Você tem 3 pontos aí. A eméria, a eméria, que já é uma doença por si só, a eméria que já está resistente à monenzina, né? E você tem um produto que age, que também, teoricamente, agiria como um antimicrobiano, que nós conseguimos comprovar. E em relação à saúde humana, professora, muito se fala, né, da questão da redução do uso de antibióticos, justamente porque alguns micro-organismos, algumas bactérias já estão ficando resistentes a esses medicamentos. Então, como que isso pode também trazer benefícios para nós, seres humanos? Uhum. Hoje, nossas pesquisas dentro da saúde intestinal e dentro da produção animal visam muito a saúde única, né? Que é um termo que a gente tem utilizado muito mundialmente dentro da pesquisa e fora dela, que é o One Health, a saúde única. O que seria isso? Saúde do meio ambiente, saúde humana e saúde dos animais. O que a gente faz dentro da produção animal acaba tendo um impacto no meio ambiente, seja ele principalmente em função da excreção dos próprios animais, dos dejetos,
que acabam tendo contaminantes, né? Então, por exemplo, nós tem uma professora na URGS, Ana Paula Frazon, que ela faz uma pesquisa muito interessante, que é com bactérias que são resistentes a antibióticos, a enterococcus, principalmente a bactéria que ela pesquisa. E ela já encontrou enterococcus resistente a antibiótico em fezes de borboleta, em fezes de leão marinho, em fezes de pinguim. Então, isso significa que esse antibiótico que nós usamos, ele está em vários lugares, né? Porque uma borboleta nunca tomou antibiótico, um leão marinho nunca tomou antibiótico. Então, como que esses animais acabam tendo essas bactérias que são resistentes? Isso significa que esse resíduo de antibiótico, ele está no solo, está na água, está no mar. Então, nós da produção animal, a gente já tem essa consciência que nós precisamos reduzir a utilização de antibióticos. E aí, a gente precisa ficar bem claro que nós da produção animal não somos os únicos culpados, né? Existem também a questão do tratamento de esgoto, resíduo hospitalar, mas nós já temos essa consciência que nós precisamos reduzir, principalmente quando a gente fala em promotor de crescimento. Porque durante muito tempo o antibiótico ele foi utilizado como uma forma de mascarar o mau manejo, alguns erros de manejo que nós tínhamos no passado. Então, a gente tem corrigido isso, tem trabalhado muito com ambiência, com biosseguridade, e a nutrição, nós não temos uma bala de prata, algo que é único, que vai suprir toda a necessidade do antibiótico e vai acabar, deu e pronto. Não, é tudo uma soma de fatores. Biosseguridade, manejo e nós da nutrição trabalhando com animais resilientes, né, dando a resiliência, vendo que um animal ele vai ser capaz vendo que o organismo do animal vai ser capaz de manter a produtividade mesmo frente a um desafio. Então, quando a gente trabalha com esses substitutos ao antibiótico, é nessa saúde única que a gente está pensando. Saúde do meio ambiente, saúde dos seres humanos que vão consumir essa carne, reduzindo, sim, problemas com bactérias que são resistentes a antibióticos, se preocupando com a sustentabilidade do meio ambiente. É isso que nos preocupa e é isso que a gente tenta alcançar. E, professora, quais são os próximos passos dessa pesquisa, né? Essa fase da pesquisa com aves de corte, né, com frangos de corte, ela já foi inclusive publicada, né, em revistas de grande impacto, revistas de divulgação científica. E aí, o que vem agora, né? O que vem depois dessa fase? Bom, com a pesquisa com frangos de corte, atualmente a gente encerrou por enquanto, né? Porque nós, dentro dessa pesquisa, o trabalho ele foi bem complexo. Nós publicamos 3 artigos em revistas que têm AutoQualis e em Qualis A1. E agora nós estamos estudando essa mesma substância, esse mesmo produto com suínos, com leitões que foram recém-desmamados. Então, a gente já fez a parte de campo, a gente já viu que os animais eles tiveram um bom resultado e agora a gente está analisando, está sequenciando a microbiota intestinal e vendo o resultado no impacto na saúde intestinal desse animal. Agora a gente está na análise laboratorial. Certo, professora, parabéns pela pesquisa, parabéns pelos resultados e pelas publicações. Agora com essa nova fase, então, sendo desenvolvida, né, esse estudo com os suínos, né, com os leitões, espero que a gente possa se falar novamente em breve para trazer esses resultados também aqui para quem nos assiste no Notícias Agrícolas. Muito obrigada, Letícia, eu que agradeço a oportunidade. Aproveito aqui só para deixar, como eu sempre digo para os meus alunos, né, estudar a saúde intestinal, a relação microbiota e sistema imune, ela é extremamente importante para o futuro da produção animal. Eu costumo dizer nas minhas aulas para os meus alunos que no futuro, quando eles estiverem a campo, eles vão andar com um sequenciador menor que essa caneta. E eles vão conseguir colocar que já existe essa tecnologia de sequenciamento da microbiota, que é o chamado Mini-Ion, que você consegue colocar ali uma amostra e sequenciar a amostra rapidinho. Um dos grandes problemas que a gente ainda não tem hoje é uma bioinformática que seja de prontidão, né? Esse trabalho a gente só consegue executar com bioinformatas atualmente, que é o que vai fazer a parte do sequenciamento. Mas a tecnologia para sequenciar na hora a gente tem. Falta um pouquinho para a gente andar a campo com esse produtinho e poder colocar lá as fezes do animal, sequenciar, saber exatamente quais são as bactérias que tem ali e a gente poder receitar lá, fazer um produto. Não,
esse lote precisa de tal probiótico, de tal óleo funcional. Então, é uma tecnologia que ela está muito avançada e a gente precisa começar a pensar fora da caixa e começar a fazer essas inter-relações entre saúde intestinal, nutrição e sistema imune dos animais para garantir uma boa saúde intestinal, né, que é o futuro da nutrição dos monogástricos, principalmente das aves e dos suínos, né, para melhorar o desempenho. Então, muito obrigada pelo espaço. Quando precisar, estamos às ordens. Muito obrigada. Eu é que agradeço, professora. Estivemos aqui, portanto, com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a Priscila Moraes, trazendo detalhes de uma pesquisa que foi recentemente publicada, né, uma pesquisa que juntou aí universidade e iniciativa privada para comparar 2 tipos de tratamento contra a coccidiose. E esse estudo foi feito com frangos de corte, e a coccidiose é uma doença silenciosa que age nas aves, causando diarreia, falta de diminuição na absorção dos nutrientes, né, e perda na produtividade, né? As aves elas não ganham tanto peso no tempo em que deveria. Esse tratamento, esse estudo foi feito uma comparação entre o tratamento tradicional com o antibiótico que é a monenzina, que já é utilizado a campo, e em comparação com um blend de óleos funcionais, que é o óleo da casca da castanha de caju e o óleo de mamona, né, para ver como que esses 2 elementos, né, funcionariam então no tratamento dessas aves. De acordo com a professora, enquanto a monenzina, o antibiótico, ele age diretamente matando o parasita que causa a coccidiose, já esses óleos funcionais, eles fazem com que a resposta imune das aves seja melhor e que o próprio organismo da ave combata, então, esse parasita. Esses óleos funcionais também modulam a microbiota intestinal e isso evita também que outras bactérias mais patogênicas, que aí sim podem gerar a mortalidade, né, das aves, do lote, possam agir. Então, esses óleos naturais também trouxeram essa outra resposta de melhorar, né, essa resposta imune. De acordo com a professora, agora a próxima fase da pesquisa, essa com aves de corte já foi encerrada, agora está sendo feita com leitões, né, com a parte de suínos. Esse mesmo blend de óleos funcionais está sendo utilizado para combater, então, e para melhorar a resposta imune de suínos. Então, daqui a alguns meses a gente volta a entrar em contato com a professora Priscila para saber o resultado dessa pesquisa. Eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.